Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam seguros em casa. Hoje nós teremos a correção das atividades de biologia do período aí do dia 19 de outubro a 6 de novembro, né, dessa última quinzena. Estou deixando essa aula gravada para vocês porque estou de licença médica por uns dias aí. Estou cuidando um pouquinho da minha saúde, tá tudo bem, tá? Então, eu espero que vocês tenham feito todas as atividades, anotado as dúvidas e prepare o material aí para a gente fazer a correção, beleza? E uma informação extremamente importante: a frequência de vocês será feita pelos comentários aqui no vídeo do YouTube, beleza? Então respondam a frequência aqui no chat, né, aqui nos comentários, coloque seu nome e coloque a sua turma, fechou? Então vamos para as correções. Abro aí nas atividades do dia 29 sobre anfíbios e répteis. Olha só o que diz a primeira questão. Caracterize os anfíbios quanto ao modo geral de reprodução e de desenvolvimento. São as questões que eu coloquei nas atividades dessas aulas aqui, apesar de serem poucos, eles são os assuntos que mais caem sobre esses grupos animais, tá? Sobre zoologia de vertebrados, que é um dos meus assuntos preferidos. Então, qual que é o modo geral de reprodução e desenvolvimento dos anfíbios em geral? Bom, todos eles terão duas formas de vida: uma fase larval, que é aquática, ocorre na água, e a fase adulta, ela é terrestre, tá? Durante o período de reprodução, né, o macho e a fêmea eles vão para o ambiente aquático, eles vão se unir e juntos vão eliminar os óvulos e espermatozoides na água, tá? No caso, por exemplo, lá dos anfíbios anuros, né, os sapos, rãs e pererecas, o que o macho faz? Ele dá um abraço por trás, que nós chamamos de amplexo, tá? Ele vai apertar a região abdominal ali da barriga da fêmea, vai dar uma pressionada para estimular a saída dos óvulos na água, né? Quando a fêmea solta os óvulos, o macho solta os espermatozoides na água e lá na água os espermatozoides vão nadar até o óvulo e fazer a fecundação, tá? Então esses ovos vão se desenvolver na água, lembrando que não tem casca, tá? É uma substância gelatinosa, né? Um cordão gelatinoso que é formado para proteger o embrião. Depois disso são formadas uma larva aquática que nós chamamos de girino, que esses girinos eles respiram por brânquias, da mesma forma que os peixes. Tá? Depois de um tempo, esse girino vai passar por um processo de metamorfose, né? Que ele vai dar origem a um anfíbio que tem aquele formato adulto terrestre, e essa versão terrestre vai respirar por pulmões e através da pele. Tá? E durante esse período de metamorfose, as brânquias vão se desaparecendo, dando aí lugar e função aos pulmões e na respiração cutânea, tá bom? Questão número 2 pede para a gente descrever o sistema respiratório dos anfíbios, tá? Então, olha só, no estágio larval, como ele é aquático, qual será o meio de respiração? Branquial, né? Através das brânquias. Quando eles são adultos, né, eles vão ter a respiração pulmonar. Só que o que acontece? Os pulmões dos anfíbios eles são mais simples, eles são mais primitivos comparados aos demais grupos de vertebrados. Então, eles têm pouca superfície de contato, tá? Para fazer o quê? As trocas gasosas. Por conta disso, né, por essa respiração pulmonar ela ser pouco eficiente, vai ser importante para ele o quê? A respiração cutânea, que é a troca gasosa através da pele, tá? E também ele tem a respiração bucofaríngea, né? Que é a respiração através da mucosa da boca e da faringe. Então, os anfíbios eles terão respiração branquial, pulmonar, cutânea e bucofaríngea, tá bom?
Questão número 3. Cite, caracterize e exemplifique os grupos dos anfíbios. De forma bem resumidinha, nós temos a ordem Anura, que são os anuros, que são quem? Os sapos, rãs e pererecas. Quais são as principais características deles? Eles são anfíbios sem cauda, com corpos adaptados ao salto e tem os membros posteriores alongados, né, que são os membros de trás, justamente para facilitar aí o salto, tá? Nós temos os urodelas, né, ou urodelos, que são, por exemplo, as salamandras e os tritões. Eles possuem corpo alongado com cauda, tá? Que é uma informação extremamente importante. E temos a ordem Gymnophiona, que são aqueles ápodes que eu comentei na aula, né? O nome correto da ordem é Gymnophiona. E qual que é a principal característica? Eles possuem corpo alongado, vermiforme e são ápodes, ou seja, sem patas. Por exemplo, as cecílias e cobras céreas. Número 4. Explique como a estrutura da pele dos répteis contribui para o sucesso do grupo no ambiente terrestre. Bom, a pele é uma das principais diferenças ali se for comparar répteis com anfíbios, né? Os répteis eles possuem pele seca, tá bom? Não possuem glândulas mucosas e é recoberta por escamas de origem epidérmica ou por placas córneas, tá? Então pode ter escamas ou placas córneas. Por que que elas têm essa estrutura que é seca, sem glândula mucosa e placas córneas? Porque a pele deles deixou de ser permeável, diferentemente dos anfíbios que precisam ter a pele permeável para poder fazer as trocas gasosas, né? Por isso que eles produzem muco, por isso que a pele é fina e por isso que eles precisam de um ambiente úmido, ao contrário dos répteis, né? Como eles têm esse tipo de pele, eles são animais muito resistentes ao calor, à dessecação, porque ele não vai perder água por evaporação, e por conta disso também, esses animais tiveram um maior sucesso evolutivo se expandindo para ambientes áridos. Número 5. Relacione o tipo de excreta dos répteis com o desenvolvimento embrionário e a adaptação do adulto a um ambiente terrestre. Quando falamos de excreta, estamos falando de excretas nitrogenadas, tá? Especialmente. Qual que é o tipo de excreta nitrogenado dos répteis? Ácido úrico, tá? Perdão. O ácido úrico é a excreta nitrogenada dos répteis, tá? E o ácido úrico ele é insolúvel em água e ele não é tóxico, ele é atóxico. E por conta disso, ele pode ser armazenado no interior do ovo sem contaminar o embrião, dentro de uma membrana interna lá do ovo que se chama alantoide. Esse alantoide, então, é uma membrana que vai guardar ali essas excretas nitrogenadas e fará também trocas gasosas dentro do ovo, tá? Então, também tem a função ali de respiração dentro do ovo, tá? Uma outra coisa é que, como eles vão excretar, então, ácido úrico, o ácido úrico, por ele ser insolúvel em água, ele não precisa ser diluído na água para eliminar, ao contrário de nós, seres humanos, que nós liberamos ureia, né? Que é diluído na água, tá? Como eles não precisam diluir na água para poder eliminar, então eles conseguem economizar água no seu corpo, o que é uma vantagem evolutiva extremamente grande para os répteis. Número 6. Quais os grupos de répteis atuais? Caracterize cada um deles e cite exemplos. Nós temos 3 principais grupos, tá? Lembrando que estamos falando de grupos didáticos, tá? E não necessariamente grupos taxonômicos, ok? Nós temos os quelônios, que são quem? As tartarugas, os jabutis e os cágalos, tá? Todos eles têm o corpo coberto por 2 carapaças. Na parte superior nós temos a carapaça dorsal e a carapaça inferior nós chamamos de plastrão, tá?
E através da curvatura do plastão, por exemplo, nós sabemos se ele é macho ou se é fêmea, né? A da fêmea é lisa, é reta, enquanto o plastrão do macho ele é curvado, mais curvo. Para quê? Para ele poder se encaixar em cima da fêmea para fazer a reprodução, tá? Então essa é uma diferença aí para saber se é macho ou fêmea, tá? E esses carapaças elas são soldadas umas às outras, né? Elas terão a abertura ali da cabeça, da cauda e dos membros, né? Eles não possuem dentes e sim eles possuem um bico córneo, tá? Então, tartarugas não mordem porque não têm dentes, tá? Eles bicam. Crocodilianos, quem são? São os crocodilos e os jacarés, certo? Eles são aquáticos de grande porte, têm um corpo bem alongado e recoberto por placas córneas, tá? Eles possuirão os 4 membros, tá? Que são utilizados tanto na locomoção terrestre quanto na locomoção aquática, tá? Eles ajudam a nadar ali também. Beleza? Então, esses foram os crocodilianos. E temos os animais escamados, que são quem? Os lagartos e as serpentes. As serpentes, que são as cobras, tá? Esses animais eles terão a pele recobertos por escamas, por isso que eles são escamados. E eles se dividem em 2 grupos menores, que são os lacertídeos e os ofídeos. Os lacertídeos são os lagartos, camaleões, as lagartixas, que terão o corpo alongado, uma cabeça curta, que é unida ao corpo por um pequeno pescoço, tá? E possuem os 4 membros. E os ofídeos são as serpentes ou as cobras, que são aqueles que não possuem pernas, certo? E que possuem dentes inoculadores de veneno, tá? Então essa é a diferença aí dos lacertídeos e dos ofídeos dentro do grupo dos escamados. E agora nós vamos corrigir os exercícios do dia 5 sobre aves e mamíferos. Número 1. Cite as características relacionadas com o voo das aves. Tá? O que vai facilitar o voo das aves? Claro, primeiro, né, presença de penas, que foi uma das principais características para permitir com que ele voasse. Mas não é somente ter penas que vai fazer com que ele voe, não. Existem outras características. Eles possuirão sacos aéreos, que são aquelas bolsas de ar que irão facilitar as trocas gasosas juntamente com o pulmão, tá? Ausência de dentes e de bexiga, para quê? Para diminuir a densidade do seu corpo, tá? Então, tudo nas aves é mais simplificado para diminuir sua densidade, para deixar ele mais leve em comparação ao ar, tá? Com relação à estrutura óssea, né, com a estrutura esquelética, os ossos eles são pneumáticos. O que é isso? Eles possuem vários canais de abertura que vão trazer menor densidade para os ossos, tá? Se fosse um osso totalmente preenchido por tecido ósseo, que nem o nosso, eles teriam ossos muito pesados, né? Os ossos deles são finos, são muito leves, não são maciços, tá? Eles possuem uma quilha, que é aquele osso, né, na região do peito, onde irão, que no caso as aves que têm a quilha mais desenvolvida, ter uma maior eficiência na hora de bater as asas, porque os músculos se prendem à quilha, tá? E alguns ossos específicos. E a fusão de alguns ossos, justamente para facilitar o momento ali dele bater as asas, tá? Então, tudo isso aqui são adaptações das aves para o voo. E quais são as especializações do estômago que são observados nas aves, quando ingerem grãos, especialmente, né? Estamos falando aqui das aves granívoras. Olha só, o sistema digestório da maioria das aves, ela é constituído por esôfago, papo, proventrículo, moela, intestino e a cloaca. Qual que é a função de cada um? Bom, o esôfago, destacado aqui, ele vai ter uma região dilatada que ele chama de papo. E o que esse papo faz?
ele vai armazenar temporariamente o alimento e vai amolecê-lo, tá? Então, ele vai armazenar provisoriamente. Vocês podem ver quando, por exemplo, alguma ave vai se alimentar de uma vez ali, ela vai ficar com um papinho bem cheio e depois eles vai se esvaziando, né? Porque depois que ele sai do papo, né, ele vai para o estômago, né? E esse estômago ele é dividido em proventrículo e moela, tá? Então, o estômago é dividido em proventrículo e moela, tá? Qual que é a função do proventrículo? Esse proventrículo nós chamamos de estômago químico. Por quê? Porque aquele alimento que foi amolecido no papo, ele vai se misturar com as enzimas digestivas, onde vai dar início à digestão, tá? Lembre-se que as aves não possuem dentes, então não tem como eles mastigarem o alimento que eles estão consumindo, tá? Então, primeiro vai ter a digestão química e depois é encaminhado para a moela, que nós chamamos de estômago mecânico, que é onde essa moela, né, se vocês lembrarem, ele é feito de músculo extremamente resistente, mais elástico, ele é mais forte, que depois que ele passa por esse processo de digestão química, ele vai tentar macerar e terminar de processar esse alimento. Uma outra coisa interessante sobre as aves granívoras é que, por exemplo, as galinhas, né, quando elas estão pegando algum alimento no chão, elas acabam consumindo alguns pedaços de pedrinhas, de terras. E essas pedrinhas, elas são extremamente importantes para as galinhas, porque elas vão ajudar a macerar o alimento lá dentro da moela, né? Então, aquelas pedrinhas vão provocar um atrito junto com o alimento e vão ajudar a triturar, beleza? Então, é extremamente importante isso daí. Posteriormente, o alimento segue para o intestino delgado, depois para o intestino grosso, que são muito pequenos, tá? São muito pequenos e terminam na cloaca, tá? Onde as fezes serão eliminadas, tá? Lembrando que como a galinha não produz urina, então todas as excretas são liberadas junto com as fezes ali, tá? Então, o xixi e o cocôzinho lá das aves saem todos de uma vez, tá? E por o intestino delgado e grosso ser muito pequeno, perdão, então a absorção dos nutrientes da água das aves é muito rápido, né? E por conta disso, vocês podem ver que a galinha, por exemplo, as aves, né, em geral, elas 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 fazem fezes frequentemente, né, tá? Elas estão defecando o tempo todo em curtos intervalos de tempo, tá? Que é para quê? Para diminuir a densidade do corpo, tá? Isso é uma outra adaptação também. Então essa digestão é rápida, tá? Elas eliminam fezes várias vezes ao longo do dia para poder diminuir a densidade do seu corpo. Beleza? Quais as características gerais dos mamíferos? Bom, os mamíferos eles são, na maioria, terrestres, mas, claro, nós temos aquelas espécies adaptadas ao ambiente aquático, como, por exemplo, as baleias e os golfinhos. Tá? Tem algumas espécies que são adaptadas para o voo, por exemplo, os morcegos, tá? São os únicos que voam. Tem algumas espécies que planam, tá? Mas que voam são só os morcegos. De características exclusivas, eles possuem glândulas mamárias, que são as glândulas que produzirão leite. Eles possuem glândulas sebáceas, que vão produzir sebo, que é aquela gordura que vai proteger a pele, tá? Contra patógenos, contra a dessecação, perda de desidratação, que é a perda de água, enfim. Possuem glândulas sudoríparas, ou seja, que produzem suor. Então, apenas os mamíferos produzem suor, tá? Uma coisa que, por exemplo, as pessoas comentam muito, tipo, as aves, igual quando você pega uma galinha, o corpo dela é extremamente quente, né?
A temperatura interna da galinha, por exemplo, é bem quente. Isso graças às penas que vão proteger contra a perda de calor. No caso dos mamíferos, o suor ele serve para eliminar os suores, perdão, o suor serve para eliminar o calor excessivo dentro do corpo, tá? Possui a presença de pelos, que vai ter uma função semelhante às penas das aves. Os pelos terão a função de proteger a pele do animal para poder manter a temperatura interna, tá? Eles possuem dentes especializados de acordo com o tipo de alimentação. Então, por exemplo, os mamíferos carnívoros terão os dentes caninos mais afiados e mais desenvolvidos. Os herbívoros terão os dentes da frente, né, os incisivos, mais finos e longos para poder cortar melhor o alimento, né? E por aí vai, né? E eles são endotérmicos, ou seja, são animais de sangue quente e que mantêm a temperatura constante. Aí, por fim, número 4, quais são os 3 grandes grupos de mamíferos? Caracterize cada um deles e cite exemplos. Bom, os mamíferos eles são classificados quanto ao tipo ou à presença de placenta, né? Então, nós temos os monotremados ou prototérios, né? Proto vem de primitivo, de primeiro, tá? Então, são mamíferos primitivos, ovíparos, ou seja, os únicos mamíferos que põem ovos, eles não possuem placenta. Aí vocês pensam, nossa, como assim? Um mamífero que não tem placenta e põe ovo, né? Existe, né? No caso quem? O ornitorrinco e o equidna. Lembrando que, por exemplo, o leite do ornitorrinco, ele é eliminado por algumas glândulas que ficam na região do abdômen, ali do peito, e ele é como se ele suasse leite. E depois os filhotes vão lamber e sugar aquele leite no peito e no pelo da mãe, né? É bem diferentão, né? Temos os metatérios ou marsupiais, tá? Quem são os marsupiais? São aqueles que possuem o marsúpio. O que é o marsúpio? Um tipo de bolsa que eles têm, no qual o filhote vai se desenvolver por algum tempo, tá? É lá dentro do marsúpio que estão as mamas, né? As tetas, né? E eles vão ficar lá mamando até eles atingirem uma certa idade, né? Por exemplo, temos o canguru, o koala e o gambá, tá? Gambá tem marsúpio, para quem não sabe. E temos os eutérios. Eu significa verdadeiro, tá? Ou placentários. Então são aqueles mamíferos que possuem placenta, tá? Que é a maioria, que é no caso da espécie humana, os felinos, os gatos, os cães, enfim, todos esses animais. Belezinha? Bom, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se continuar com alguma dúvida, podem perguntar lá no grupo do WhatsApp que as dúvidas serão respondidas, mesmo se eu não estiver presente lá com vocês, tá? Temos também a professora Cássia para dar apoio para a gente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aí à disposição. E espero que semana que vem a gente se encontre ao vivo, beleza? Então, um forte abraço, muito obrigado e valeu!